Hello, olá, olá, ô de casa, estamos chegando aqui. Nossa, hoje eu vou ter que botar os óculos mesmo, viu, gente? Porque ó, vai ser difícil. Acho melhor limpar primeiro, né? Porque senão não vou ver nada aí. Boa noite, super alegria a gente se encontrar aqui. Ai, ai, que saudade, né? Muita saudade, vontade da gente se encontrar, não é? Muito legal, muito bom. Espero que todos estejam bem. Muito obrigada por a gente poder entrar aí na sua casa, né? A gente é família, né? Não precisa nem bater. Ô, de casa, aí você já fala, pode entrar, né? Lá no interior a gente fala assim, né? Ô, de casa, pode entrar. Então, muito bom, bom que vocês estão aqui. Para mim é uma super oportunidade, uma grande alegria a gente se vê hoje aqui na família Caminho da Luz. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Olha só, Tati, já vi a Denise, já vi, quem mais? Carlos Rosa, de novo, Denise, Marcos Jimenez, maravilhoso. Todos vocês, amigos queridos, super, super abraço, muito bom. Ana Paula, Paulinha, Ana Paulinha, muito linda. Évila, né? Muito bom, gente, muito bom mesmo a gente se encontrar aqui. E aí o pessoal vai entrando e a gente vai começando aí a dar os nossos avisos. Vamos ver se eu consigo aqui já passar para vocês. Óbvio, né? A gente tem falado sempre na questão, a casa tá fechada, né? Assim como as nossas próprias casas, a gente às vezes não tá indo no trabalho, mas as nossas contas, né? O boleto não está em quarentena, né? Os boletos continuam chegando. E na nossa casa não é diferente, né? A gente tem as necessidades de manutenção, de funcionários, tanto do A Caminho da Luz como do nosso lar. Então, a gente gostaria aí de convidar vocês, quem puder, fazer doações, né? Então a gente tem nas nossas mídias sociais, a gente tem os números de conta do A Caminho da Luz e do nosso lar, se você tiver condição de doar em dinheiro, então a gente pede que faça o depósito identificado. E divulguem, né, gente? Tem tanta gente querendo ajudar, né? Eu vejo sempre assim, toda hora pessoas falando de locais confiáveis, que têm um bom trabalho para. Vem, filha, vem aparecer aqui um pouquinho, vem. Vem aqui com a mamãe. Ó, essa é a Mil. Pena que gato não dá para manter ele aqui, tá? Ela não vai ficar o tempo suficiente para todo mundo ver ela. Mas ela tá aqui. Todos estão passeando por aqui, já derrubaram todos os meus papéis. Espera aí que eu vou pegar. Então, essa é a Mil, mãe do Lui e Davi. Então aí a gente tem, né, a possibilidade aqui de falar para as pessoas, né? A gente trabalha numa casa que mantém uma obra social maravilhosa e que a gente pode falar para as pessoas, não é? Aqueles que querem doar, que tem gente que pode, enfim. Então em dinheiro tem essa possibilidade. E também a gente tem outras duas formas. Então, as doações em produtos para o Mercalar, então roupa, sapato, roupa feminina, roupa masculina, brinquedos, utensílios, tudo em bom estado, né? A gente recebe essa doação na rua Jacó Fati, lá no Senlep, onde é a nossa festa junina, sem número, entrada pelo portão de baixo, tá? Então, todas as terças-feiras, com horário ampliado, das 8 às 16 horas. Então, essa é uma forma, tá? Que é para doação para o Mercalar. Já para o nosso lar, eu já falei, né? Nós precisamos também de doação. Por conta da pandemia, a gente tem, as crianças estão maior tempo dentro dos abrigos, que o abrigo é a casa deles, né? E aí, as crianças e adolescentes, então a gente precisa de muitos produtos de limpeza, tá? Limpeza, higiene pessoal e limpeza geral do ambiente e tudo mais. E precisamos de fraldas infantis
tamanho M, G e GG, lenços umedecidos, shampoo e condicionador infantil e adulto, sabonete líquido, leite em pó integral em menor quantidade. Precisamos também dos produtos de limpeza, tá? Então, álcool gel e líquido, lisoforme, água sanitária, desinfetante, sabão em pó, detergente, máscaras descartáveis, luvas de látex, de procedimentos não cirúrgicos, tamanho M e G. Lembrando, gente, que a gente tem, pela legislação da vigilância sanitária, é necessário que estes produtos sejam produtos industrializados, não é? Existem fiscalização, né, e fiscalizações dentro das unidades para que todos estes itens sejam listados e tudo mais. Então a gente não tem como aceitar, embora a gente saiba que tem muita gente que poderia nos auxiliar dessa forma, a gente não tem como, para os abrigos, aceitar doações de produtos feitos artesanalmente, por exemplo. Então, para doar para estes produtos de limpeza, para os abrigos e tudo mais, as doações são na rua Managé 78, que é a nova sede do Nosso Lar, tá? Já falamos desse telefone da Marcinha, né? Marcinha tá aí, só faz assim, Marcinha. Liguem para ela se precisarem de alguma coisa. A Márcia Sena, então é o 9, vamos lá, deixa agora vai, hein? 994864879, tá? Para falar com a Márcia e marcar aí a sua. Vamos ver quem tá mais aqui. Dona Joaninha, Kellen, nossa, Bibi, que linda! A Ana, maravilhosa, Aninha, Cláudia Midon, beijos para todos. Vamos lá, gente? Todo mundo preparado para a gente fazer a nossa prece? Sim? Todo mundo? Vamos juntos? Elisa, oiê, Alaine, o Sidney, Karina. Vou ficar falando todo mundo, né, gente? Tá parecendo assim aqueles programas de auditório, tipo, vamos mandar beijo pra mamãe, pra todo mundo, né? Então vamos nós. Então vamos lá, gente. Vamos fazer nossa prece, vamos inspirar primeiramente, não é? Agradecendo por esse momento que a gente aqui se reúne, que é uma grande bênção, estar na companhia de amigos, dos dois lados da vida, não é? Então a gente quer agradecer a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de comunhão com os espíritos de luz, amigos do A Caminho da Luz, amigos que nos protegem, amigos de todos os momentos que estão conosco. Nós queremos pedir que possamos, neste momento, assimilar, e eu peço especialmente que eu possa, de forma amorosa, generosa, com sabedoria, levar palavras de alento, palavras de conforto, de esperança, de fé a todos que estiverem conosco, não é? Que nós possamos, que a gente pede, né? Que todos nós possamos compreender esses ensinamentos, que a gente possa fazer deles a nossa ferramenta para viver tempos melhores, tempos na nossa existência, que a gente consiga fazer do Evangelho de Jesus realmente o nosso guia, o nosso norte, o nosso caminho reto para vivermos uma vida de paz. Então que Jesus esteja conosco, que os nossos dias sejam iluminados na proteção dos benfeitores amigos e do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, que Deus nos proteja, que Jesus esteja conosco. Graças a Deus. Então hoje, gente, a proposta aqui é falar sobre um capítulo do Evangelho que eu acho demais, assim, pensar que a tal da ansiedade já existe há muito tempo, né? Porque se Jesus, que era o cara, já falou, olhai as aves do céu, olha só, que coisa mais linda, né? Olhai as aves do céu. Tem algum ansioso aqui? Tem algum ansioso? Alguém aí ansioso? Sim ou não? Né? Acredito eu que quando a gente faz essa pergunta,
Eu diria que quase a totalidade das pessoas diz, eu sou, né? Em algum grau, todos nós somos ansiosos. Aliás, a ansiedade é um sentimento, um conjunto aí de emoções que geram alguns sentimentos, algumas crenças, etc., que nos coloca sempre, que é bom, em algum momento que a gente fica mais, por exemplo, eu vou fazer uma entrevista, ótimo, eu tô ansioso, porque eu tô alerta, tô desperto, tô pensando no que eu vou falar. Vou fazer uma festa, vou receber pessoas, não é? Legal que a gente mantenha uma ansiedade boa, é gostoso isso, não é? Vou conhecer, vou viajar, vou conhecer um outro país, vou fazer um intercâmbio, vou apresentar um trabalho, vou defender uma tese, sei lá, tantas coisas despertam ansiedade na gente e é sensacional, né? É muito bom que isso aconteça. Entretanto, existem momentos que a gente faz dela algo mais patológico, ou seja, a gente interdita a nossa vida por conta da ansiedade. Eu, assim, vou falar pra vocês de verdade, tô até com inveja, porque ouvindo o tom de voz, por exemplo, da Marileide ontem, eu me coloco aqui, eu falo, nossa, cara, tô precisando melhorar, né? Tô precisando melhorar, porque sou a louca que fala, né? A ansiedade hoje, só porque eu ia falar de ansiedade, deu tudo aqui meio maluco. Eu não conseguia conectar uma coisa, não conseguia achar a tomada da outra, não conseguia achar aqui as perguntas que eu já tinha que responder, enfim. Parece que quando a gente tem que fazer alguma coisa, né? Mais vem esse momento difícil, a gente se sente, né? Nossa, respira. Então, é muito importante a gente pensar que a ansiedade faz parte da vida. Não tem como fugir disso. Faz parte. Entretanto, a dose, o tempero, como a gente vai reagir diante dela é que vai fazer toda a diferença. Então, por isso eu escolhi esse tema, olhai as aves do céu, né? Como disse Jesus, que embora elas estejam ali, parece que elas estão soltas, sem nada que as mantenha, né? Deus está sempre no comando, a providência divina está sempre no comando. Então eu penso que agora, nesse momento que a gente vive, falar de ansiedade ou falar o quanto a gente pode ser ansioso, eu, por exemplo, me sinto num lugar de fala. O que é um lugar de fala? É aquele espaço, né, que eu posso falar sobre porque eu sou ansiosa. Diferente, por exemplo, de eu falar, sei lá, de quem sofre algum tipo de preconceito, quem passa fome e tal, porque eu não vivi isso. Então, às vezes, a gente não tem instrumentos ou repertório que possa balizar aquilo, mas a ansiedade tá falando com a pessoa certa, né? E nesse tempo aqui de pandemia, eu fiquei pensando, né, como é que a gente pode nominar a nossa ansiedade. Então, a ansiedade, para mim hoje, é o vírus do IC, né? Aquela velha colocação. E se não der certo? E se acontecer tal coisa? E se o mundo acabar, né? O que vai acontecer? Então eu nominei o vírus, né, de IC Future Control. Né? A gente quer controlar o futuro, a gente quer colocar o futuro na nossa, quer ser dono do futuro, quer saber tudo que vai acontecer, quer dominar o tempo, quer controlar o tempo e tudo mais. Então, por que a gente está falando disso? Porque hoje as perguntas são: quando isso tudo vai passar? Quando eu vou poder sair de casa? Quando eu vou ter a minha vida de volta? Quando eu vou poder, sei lá, eu vou perder o emprego? Eu vou conseguir pagar minhas contas? Eu vou adoecer? Alguém que eu amo vai adoecer? Então a gente começa a fazer essas perguntas. E se acontecer isso, o que vai ser da gente? Essas perguntas denotam que a gente vive momentos de extrema ansiedade. Por quê? Porque a gente perdeu o controle, né? A gente tinha uma rotina, aquela rotina dá pra gente uma certa calmaria, porque embora a gente reclame dela, a gente fala que a rotina não é legal, que a rotina é ruim, eu tô cansada, eu não aguento mais isso, eu não aguento fazer todo dia a mesma coisa, e a gente, ela nos baliza, ela nos dá o pé no chão. É bom saber o que vai acontecer daqui um pouquinho, né? Quer dizer,
aspas, né? Saber, pelo menos a gente tem um planner lá, a gente faz uma agenda e a gente sabe que daqui a meia hora eu tenho uma reunião, eu tenho que estar no trabalho, eu tenho que fazer outra coisa, enfim, eu tenho que estar na escola, etc. Só que isso mudou, né? Essa rotina mudou e a gente fica se perguntando e dá uma ansiedade enorme. Então, para a gente começar a falar disso, vamos inspirar, né? Isso não é só um ato mecânico. O cérebro entra numa outra faixa quando a gente respira, né? Quando a gente respira, o cérebro consegue, a gente processa o pensamento, a gente sai da catastrofização e fica no momento presente, né? Então, vamos começar assim. Então, hoje a gente se faz muitas perguntas que nos deixam muito ansiosos. E Jesus, que já é o cara, né? Jesus, que já sabendo da natureza humana, ele já falou disso, né? Como a gente falou aqui no capítulo, começando o capítulo, Jesus, como médico de almas, já sabia que a gente, em todos os tempos, o homem sempre ansiou, se preocupou com o que será amanhã, né? O que será amanhã, né? Responda quem puder. Por hoje a gente não sabe, né? Mas só por hoje. Ele trouxe no evangelho dele o que a gente falou, né? Não andeis cuidadosos da vossa vida, pelo que comereis, nem para o vosso corpo o que vestireis. Não é mais a alma do que a comida e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Pois se ao feno do campo, que hoje é e amanhã é lançado ao forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos cobriremos? Porque os gentios é que se cansam por estas coisas. Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas se vos acrescentarão. E assim, não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta sua própria aflição. Que coisa, né, gente? Demais pensar nisso. O tempo passou, os milênios passaram e a nossa natureza é a mesma, não é? A minha ansiedade aqui em São Paulo é a mesma que alguém que está passando por algum outro problema lá na África, na Itália, no Japão, no Chile, em qualquer lugar, no Amazonas, em qualquer lugar, o humano passa pelas mesmas vicissitudes, né, haverá aflições, sempre. Agora, como a gente vai vivenciar, se a gente tem a providência divina, se a gente acredita nisso, né? Ele não está dizendo aqui, é bom ficar claro que não está dizendo aqui pra gente que, oba, senta, né? Fica lá na boa, porque Deus vai prover. Não é isso. Ele está dizendo que a gente faça a nossa parte. Buscar, né, as coisas de Deus. Então, buscar aquilo que realmente é a fé, a esperança, a confiança, a certeza deste amparo. Ora e trabalha. Não dá para só orar. Tem que orar. Enquanto isso, você vai trabalhando, vai fazendo a sua parte, vai se ajudando, vai fazendo o seu melhor. Então, é isso que ele está colocando aqui. Mas que fazer a nossa parte não significa que isso tenha que estar cheio de dor, de aflição, né, de taquicardia, de sudorese, de falta de respiração, aquela respiração que só está aqui em cima, né? Que a gente não consegue nem falar às vezes, tamanha, a gente não utiliza todo o nosso recurso de expansão,
né? Então a gente só utiliza esse quadradinho aqui, ó, tem 3 pedacinhos para respirar, o abdômen aqui, a parte torácica e o alto do tórax, a gente só fica aqui em cima, tamanho esse estresse. Então é isso que ele está colocando aqui. A gente fazer a nossa parte, a gente cuidar da gente, a gente cuidar das nossas tarefas, porque é assim que a inteligência do homem, a inteligência do espírito, né, imortal, é assim que ele forja recursos, é assim que ele interage com a experiência material, é assim que leva ao progresso, é isso que faz as coisas se modificarem. A matéria é modificada por nós. Né? A gente pensou o computador, a gente pensou a cadeira, a anatomia da cadeira, a gente pensou como interagir com a matéria sozinha, ela é inerte. Né? Então é o espírito que interage com ela. Por isso que Jesus coloca muito bem aqui, a cada dia sua própria aflição. Né? Então é isso que a gente propõe. Né? E é o antídoto, talvez, pensar sobre isso é o antídoto da ansiedade, né? Porque a ansiedade, como a gente falou, é um recurso maravilhoso, só que em alguns momentos ela interdita a nossa vida e ela pode chegar até ao pânico, por exemplo, né? Estados de transtornos generalizados de ansiedade, em algum momento a gente pode ter um ataque de pânico, enfim, que nos coloca numa situação de medo extremo e que a gente, para sair disso, o antídoto é a confiança. É confiar, pensar que se nós estamos aqui, nós temos a proteção do Pai Maior e em todos os momentos, quando a gente aciona a confiança, quando a gente olha para a vida de forma adulta, né? Porque a gente às vezes quer as coisas do nosso jeito e do nosso jeito não vai rolar, né? A gente olhar de forma adulta e confiante faz toda a diferença. Então, a cada dia sua própria aflição. Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Cada um deles está ali e vai continuar, porque existe a providência. Tem um texto da Meimei que eu gosto muito e me foi muito útil, né? Está sendo muito útil, que diz assim: em tempos difíceis, se você se encontra em situações tão difíceis que a vida te pareça um cárcere sem portas, ora em silêncio e confie em Deus, esperando pela divina providência, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. É por isso que a tempestade pode rugir à noite, mas não há forças na terra que impeçam a chegada do novo amanhecer. Então, pensar nisso firmemente, para que a gente saia dos momentos mais difíceis e encontre a nossa paz. Porque a ansiedade patológica, vamos dizer assim, aquilo que nos traz transtorno e dificuldade, é uma dor imensa, é um grande sofrimento. Né? Então a gente se pergunta coisas, a gente quer respostas que não vão vir no tempo que a gente quer. Né? Então traz para nós um efeito devastador. Traz doença física, traz um transtorno mental, no sentido de que nos coloca prisioneiros do futuro. Né? Então, a gente fica num estado de ruminando, catastrofizando pensamentos ruins, dolorosos, que a gente fica absolutamente capturado. Né? Então a gente fica o tempo todo pensando que não vai dar conta, que que a gente nunca vai dar conta. É um pensamento que vem do futuro e ele vem, né? Experiência, vou dizer assim, da minha experiência. Põe a cabeça no travesseiro para você ver se ele não chega, né? Parece que tem um tropismo pelo travesseiro, né? Parece que você pôs a cabeça no travesseiro, o travesseiro chupa o pensamento da sua cabeça, né? Suga aquele pensamento e aí o peso fica grande, aí você não consegue dar conta, você não consegue, aí perde o sono, aí não consegue mais dormir, e aí fica, né, absorto naquilo, no futuro, preso o tempo todo naquela sensação ruim. Então a gente fica pensando, né, que as emoções, elas são o tempero da vida, né? Mas em alguns momentos a gente precisa dosar, a gente precisa experimentar
Então, como você faz uma comidinha ali, a diferença de uma comida boa e uma comida ruim? É o tempero, não é? Então, quando a gente precisa olhar para as coisas, quando você está cozinhando, às vezes a comida está amarga, você precisa corrigir, ou salta demais, ou está de menos, não é? Então, essa ansiedade, esse exagero, esse destempero, precisa ser dosado. A gente precisa olhar para isso e colocar nisso o temperinho certo, né? Difícil, não estou falando que é fácil, não, mas a gente pode. Nós somos, como disse Jesus, né? A gente pode muito mais do que a gente imagina, né? A gente, sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, assim, o que a gente pode pensar, né, desse vírus que eu tive, assim, nominei, né, do IC Future Control. É o cara que vai sempre disponibilizar reações orgânicas exageradas no nosso corpo, né? A gente fica totalmente destemperado e tal. E aí, só que assim, tem uma coisa que é muito interessante. Dizem os especialistas que o cérebro não diferencia entre a realidade, o que está acontecendo agora, e o que já passou. Então, quer dizer assim, por exemplo, vamos lá fazer uma experiência. Você vai imaginar agora a praia que você mais ama, o lugar que você ama. Você vai imaginar você chegando nessa praia, você vai imaginar seu pé na areia, você vai imaginar, vai ouvir o barulhinho do mar, vai sentir o vento no rosto, vai sentir o cheirinho daquela brisa, você vai ver a montanha, você vai ver aquelas montanhas verdinhas maravilhosas, você pode imaginar pessoas ali de situações que te trazem muita alegria, momento que você viveu ali naquele lugar. Se sentiu bem? O cérebro trouxe para você o que você imaginou. E a sensação orgânica que você imaginou, que você pensou, que você vivenciou na sua mente. E ele não está pensando que você está na live, né? Ele está vivenciando o que a gente conduziu. Então, a ansiedade, muitas vezes a gente está lá preso, né? Dizem que a depressão é o excesso de passado e que a ansiedade é o excesso de futuro. E o cérebro, nisso, ele vai viver aquilo que você fica imaginando, né? E, óbvio, nós aqui podemos falar também que as nossas companhias espirituais serão de acordo com aquilo que a gente está vivenciando. E o cérebro está vivenciando exatamente o seu comando, né? Porque é o espírito que comanda a reação orgânica. O cérebro é material. O cérebro vai levar o efeito, a causa espiritual. E a gente sente, né, nesse Wi-Fi universal, todo mundo se comunica, a gente sente a interferência também de espíritos que vão potencializar ou vão também nos dar, se a gente faz uma conexão diferenciada, vão dar para a gente também o conforto diante, às vezes, de pensamentos que não são tão legais. Mas aí, como diz Jesus, né, ter ouvidos de ouvir, olhos de ver, para que a gente possa se libertar de momentos assim difíceis, né, em pensamentos muito dolorosos. Então veja, nos momentos mais difíceis, tenta mudar, imaginar algo diferente. Inspira, solta o ar e transforma. Pensa em algo que seja benéfico, que te trouxe alegria, felicidade, vitalidade, e a gente pode modificar. Não é fácil. Experiência própria, não é fácil. Não é simples. Às vezes a gente está tão enredado, até mesmo por companhias espirituais que não são, que ainda são ignorantes do amor, né, da lei de amor, e que às vezes nos colocam em situações mais difíceis, ou simplesmente porque pensam como a gente e estão ali como companhia também, não é? Então, assim, quando a gente pensa na questão da ansiedade, para pensar, né? Todas as desgraceiras que você já pensou na vida, 90% do que você pensou ou mais, gente. 99% daquilo que você pensou de ruim nunca aconteceu, nem vai acontecer. É simplesmente fantasia.
imaginação, né? A gente não vai viver aquilo, a gente vive dentro de nós, mas fora a gente não vai viver aquilo tão cedo. E isso o que faz? Desgasta, dá uma ressaca moral, né? Porque você fala, caramba, não melhorei nada, não mudei nada, tô ainda em situação tão, né, difícil, sabe, toda hora eu sinto a mesma coisa, que saco, né? Que difícil. Né? Mas é a luta, gente, é a luta, estamos encarnados para isso, né? É a nossa, é o que a gente tem que lidar, é o que temos para hoje. Alguém é controlador? Alguém se sente controlador? Não vale os meninos aí falarem que as mulheres são controladoras e tal. Não, esse papo não cola mais, né? Esse papo, a gente já tá passando por uma pandemia para ressignificar, né? Para mudar. Uma palavra bonita também é essa, mas para a gente modificar aquilo que a gente não consegue lidar. Então, o ansioso é controlador. Ele não pode perder o controle das coisas. Ele tem que estar, né, no comando de tudo. Então, tudo aquilo que sai do que ele pode controlar dá um surto, né? A gente fica mal, tá? Então, o ansioso quer controlar uma coisa que é ainda pior, que é o tempo. O tempo. Ele quer controlar o futuro. Ele quer controlar o que não existe. Né? É uma doideira total, mas é a realidade. Quer controlar o futuro. Pensa, se dá para fazer um negócio desse, se dá para ser feliz desse jeito, se dá para ter saúde, né? Querer controlar o que não existe. É simples assim, não existe, tá? Não existe. Esse excesso de futuro faz com que a gente perca o foco do presente, faz com que a gente tire o estado de presença na vida. Porque, como disse lá, olhar as aves do céu significa trabalha, faz a sua parte hoje. Porque o futuro são vários presentes. Para construir o futuro, são vários presentes juntinho. Um presente do lado do outro. O que você viveu hoje, o que você vai viver daqui 1 minuto, daqui 2. O minuto de hoje, né? O que eu acabei de falar agora já é passado. Já está no passado. Veja que coisa maluca, né? Já está lá no passado. Então, constrói hoje, não tem outro caminho. Controlar o tempo não dá, gente. Não dá. Né? A gente fica maluco, porque não dá. No momento que a gente vive hoje, você querer controlar o futuro, como? Fazendo perguntas que ninguém sabe responder. O ineditismo do cenário que a gente vive hoje, não dá, a gente não consegue responder coisas que vão nos dando aflição. Né? Então, Jesus já disse, haverá aflições. Só que como que a gente vai fazer disso, recriar este caminho dentro do nosso cérebro? O cérebro, a gente já sabe hoje que o cérebro é plástico, né? As conexões neurais, são caminhos que a gente pode criar novos. Então a síndrome da Gabriela, sabe aquela coisa, eu nasci assim, eu vou ser assim, não cola mais, porque a ciência diz que a gente pode criar novos caminhos cerebrais, ou seja, os seus hábitos e as suas crenças podem ser modificadas. E Jesus, né, já vem dizer isso pra gente, que a gente pode sempre, né, a reencarnação, a existência material tem esse objetivo, da gente criar novos caminhos, fazer da nossa jornada algo muito superior ao que a gente já tinha antes, não é? Então, este caminho, quando a gente não tem, quando a gente se fica no futuro, você está estagnado. Você para. O movimento só está acontecendo dentro de você. A loucura toda está acontecendo na sua cabeça, na fantasia, na imaginação e tal, na catástrofe lá da cabeça, ruminando, né? Como os bichos que são ruminantes, né? Que trazem a comida para o estômago, volta, vem para a boca, desce, traz de volta, mastiga de novo para poder digerir todas aquelas fibras. Às vezes a gente fica fazendo isso, né? Sentimentos que a gente não consegue fazer com que elaborar, a gente fica trazendo para a boca, né? Por isso que às vezes a gente fala, não estou conseguindo engolir, né?
porque a gente não consegue passar adiante. Então todo movimento está acontecendo dentro da gente, não, e a gente não consegue fazer isso fora, porque a gente perde o foco. A gente fica só no mental e esquece, ó, a mão que cria, a boca que fala e cria novos presentes, o olhar, o abraço, o sorriso, o pensamento que traz para a gente a possibilidade de edificar coisas melhores. Então, tudo isso que a gente vai passando agora, a gente vai encontrando novas possibilidades de fazer melhor. Então, a ansiedade, né, como a gente colocou aqui, tem uma frase que eu gosto muito, que eu até anotei aqui, que diz assim: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo que acontece está no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Então, para tudo existe o tempo que a gente... o tempo de criar, o tempo de semear, o tempo de florescer, o tempo de colher, o tempo de se alimentar, o tempo de dormir, o tempo de sorrir, o tempo de lazer, o tempo de estudar. Para tudo existe o tempo certo. Né? E a gente quer subverter a ordem quando a gente está ansioso e colocar as coisas no nosso tempo. Então, quando você perguntar, quando o centro vai abrir? Quando vai ter festa junina? Quando vai ter não sei o quê? Hoje o tempo não é controlado por nós, né? Nunca foi, né? A gente tem uma dificuldade imensa de entregar para Deus, né? Entregar para que não está na nossa mão, que a providência divina sabe o tempo da resolução de tudo. Então isso que a gente tem que pensar e seguir o fluxo da vida, deixar a vida fluir, né? Deixar a vida caminhar, deixar a vida colocar as coisas como elas são, não como eu gostaria que elas fossem. Então, a gente tem essa possibilidade, né? Eu volto lá no exemplo da comida. A gente está numa vibe, como todo mundo, a maioria das pessoas que podem estar em casa estão, e estão cozinhando, né? Cozinha virou a coqueluche. E eu amo cozinhar. E quando você pensa, por exemplo, em fazer um pão, se você vai fazer um pão, você tem que levedar a massa, né? Você vai fazer todo aquele, você coloca o fermento, espera aquilo lá crescer, tem o tempo. Depois você mistura a farinha, a massa, vai sovar, vai esperar crescer. Depois você vai colocar no forno. Para isso tudo tem um processo. Este processo, se você ficar ansioso e pensar, ai meu Deus, esse fermento não tá indo. Não, pera lá. Eu já vou colocar para ver se assa mais rápido. Não vai rolar, não vai dar certo. O pão não vai dar, porque não vai crescer, não vai ficar bom, vai ficar sovado, vai ser um pão que não vai para frente, né? Você vai jogar fora. Então, veja, tem tempo. Para você ter aquele pão, você precisa de um processo. E a vida é processo. Existe um processo, existe um tempo para tudo. Para cumprir o propósito da vida, existe um tempo. Por mais que eu esteja desesperado para resolver hoje, e gente, não vamos aqui ser hipócritas dizendo que não existem coisas que a gente gostaria de resolver hoje, né? Quem está com fome, quem está sem um teto, quem não tem um dinheiro para pagar uma conta, quem tem um familiar adoentado, quem tem alguém passando uma necessidade urgente, claro, né? Claro que isso deixa a gente, né, naquele momento que, né, não dá para falar que você não tem uma certa ansiedade ou que isso não causa na gente uma certa aflição. Claro, isso é natural. Mas a questão é como eu vou passar por isso, como eu vou interpretar isso, porque eu não vou conseguir modificar. Eu só modifico aquilo que está na minha mão, o que não está, eu tenho que entregar para Deus, né? E essa entrega não é uma entrega ele que vai resolver. Não é delegar para Deus de forma infantil, né? A gente já tem maturidade para entender que nós temos que fazer a nossa parte, mas que existe uma parte aí, existe algo que é maior, que tem um comando, que tem um logos, que tem uma inteligência suprema, né? E que nós somos causa, né? O Espírito tá realizando aquilo que precisa fazer. Os efeitos a gente vai devagarinho entendendo como funciona, colhendo frutos, colhendo aquilo que acontece. Então a gente, assim,
eu não tenho muito o que pensar quando a gente fala, né, do Evangelho de Jesus. Se eu pensar hoje, por exemplo, eu fico aqui olhando, né, vendo as coisas que estão acontecendo e fico pensando, por exemplo, que boa parte das pessoas hoje no mundo, né, vamos pensar assim, metade das pessoas no mundo, metade delas estão no passado, por exemplo, querendo aquilo que já aconteceu, que já está posto, já foi realizado, que é a vida que ela tinha de volta. Então, fica pensando, quando eu vou viver aquilo de volta, né? E a outra metade está pensando no futuro. O que eu vou ter da agora para frente? Como que vai ser a minha vida? Como que vai ser a vida dos meus familiares? Como que eu vou vivenciar as coisas que vão... Como vai ser o mundo? Vocês já pararam para pensar? Vocês fazem essa pergunta? Como que vai ser o mundo? Né? Como que será daqui por diante? E isso, em alguns momentos, deixa a gente agoniado, né? Porque quando você está no passado, já foi. Aquilo não vai existir mais. E talvez é bom que não exista mais, né? Porque se a gente passa por isso hoje, é porque aquele passado não era tão legal assim. Foi bom, a gente viveu, a gente construiu, e hoje a gente precisa fazer algo diferente, né? Então passamos por algo que hoje é muito doloroso, entretanto, é algo que vai trazer um futuro diferente, que vai trazer algo melhor, mas a gente precisa ficar focado no presente, né? Eu já tô viajando, já tô indo lá no futuro. E tem outra parte da população que nega tudo isso. Louco, né? Que não existe nada disso, não entra em contato, é tudo mentira, isso não tá acontecendo, isso é coisa que estão inventando. Então, assim, existe gente para tudo debaixo do céu, não é? Então, esta negação, não entrar em contato com as coisas, também é uma forma de, às vezes, de infantilidade, né? Daquilo que a gente pensa que é do nosso modo. A gente não aceita a realidade. E a realidade está posta, tá aí, não tem o que fazer. A gente vai fazer, vivenciar da melhor forma, criar novos caminhos, vencer essas vicissitudes, mas não tem outra coisa, outro caminho para ser feito. Então, se o Evangelho já de tempos atrás, se Jesus já trouxe a questão de que não vos aflijais pelo dia de amanhã, a cada dia a sua própria aflição, é porque ele sabia o que estava falando, né? Ele sabia o quanto a gente precisava fincar pé naquilo que a gente precisa fazer. Não ficar vendido, né, pensando naquilo que está lá fora. Então isso faz uma grande diferença, né? Então a gente tem que pensar nisso com com muito carinho, né? Uma coisa também que eu acho bastante interessante é pensar, né, na vida que a gente tem, que as questões que nos acontecem são inúmeras. Não importa, né? Não importa o que nos acontece, importa o quê? O que a gente faz, como a gente lida com aquilo que nos acontece. A gente pode ter na mesma família 2 irmãos que vivem foram criados pela mesma mãe, pelo mesmo pai, e diante de algo inusitado, de alguma dor, reage de formas totalmente diferentes. E a gente tem vários exemplos disso, né? Dentro da nossa própria casa, né? Eu reajo de uma forma completamente diferente, por exemplo, do meu irmão. Na sua família, possivelmente também tem aquele que pode ficar lá no passado, pode ficar deprimido, tem o outro que vai ficar ansioso, vai ficar lá no futuro, tem o outro que vai dizer que não vai entrar em contato, isso não me diz respeito. Cada um de nós reage de uma determinada forma. E a gente tem vários inspiradores, né? Um Chico Xavier, que a gente viu a vida, aquilo que ele levou, né? Tudo que aconteceu e a resposta que ele deu para a vida, né? Como ele colocou, como ele fez da vida dele algo maravilhoso e grandioso, e ele teve muito sofrimento. E a gente vai pensar nas pessoas aqui como nós, porque a gente pode até dizer, mas o Chico Xavier é o Chico Xavier. É óbvio que ele é um espírito que nos inspira, mas muitas pessoas anônimas e como nós nos inspiram. Hoje a gente olha a fraternidade que o mundo está olhando um para o outro, né? Pessoas comuns que estão se reunindo para fazer máscaras
outros para fazer quentinha, para entregar quentinha em lugares que não tem, para pessoas em situação de rua, cuidando de animais abandonados, fazendo doação de animais abandonados, gente de todos os matizes assim, e pessoas vivendo a mesma dor que a gente está vivendo, mas que consegue transformar, criar novos caminhos, criar novas conexões para fazer diferente. Né? Então, não importa o que acontece, importa como a gente reage a isso. Então, tudo na nossa vida diz respeito a isso, né? E a gente falou na última live que eu fiz do Viktor Frankl também, que era o psiquiatra que conseguiu, num campo de concentração, salvar pessoas ao invés de matá-las e levar um sentido para a vida de todas. Então, existem vários exemplos inspiradores que a gente pode trazer para a nossa vida e fazer dela algo muito melhor. E aí a gente fica pensando, né, gente, quando a gente fala daquele velho, parece até um clichê da história do tudo passa, mas tudo passa mesmo, né? Mas como a gente vai vivenciar esse tudo passa, eu me lembro do Heráclito, que é um filósofo do movimento, né? Ele diz que nada deixa eu ler aqui para não errar. Nada é permanente, exceto a mudança. Ou seja, tudo é transitório. No efeito, que é a existência física, tudo é transitório. Nossa, 8h15 já. Tudo é transitório. A gente, ele fala, né, que é um clássico dele, ele diz, a gente nunca se banha no mesmo rio 2 vezes, porque o rio não é o mesmo, a água não é mais a mesma, e nós não somos mais os mesmos. Então isso esse é o movimento, ele é o filósofo dessa impermanência do movimento. É claro que ele está se referindo à questão material, ao efeito. O efeito é transformado e isso está sempre em mudança, mas o espírito imortal está sempre se atualizando, é diferente, né? O espírito é causa, quem está sempre nesse movimento é a matéria. Então, quando a gente pensar aqui, criar esses caminhos, né, a gente pensar em novas formas, a gente sempre tem que ter em mente os ciclos da vida, né? Então, tudo na vida é expansão e retração. Então, a gente pensa que o mar, né, a onda vai e volta. Se a gente pensa no coração, no nosso coração, ele fecha e abre para que a gente possa oxigenar o nosso corpo, para que a gente possa mandar sangue para o nosso corpo, né? As plantas, a respiração, eu inflo aqui, né? E depois solto o ar. Então existe todo esse movimento de expansão e retração o tempo todo. E é o ciclo da natureza, gente. Você vai lá podar uma plantinha do seu jardim, você tira todos os galinhos que não estão legais, né? Eu tenho uma experiência de uma primavera na minha casa, que durante uma reforma ela foi cortada, ela sofreu tanto, coitada. Eu olhava para ela e falava, meu Deus, como ela vai resistir? E ela resistiu, brotou mais linda, mais frondosa, mais florida, iluminada. Então, esse vigor é que faz toda a diferença. E eu queria concluir aqui com vocês falando de uma canção do Belchior, chamada Velha Roupa Colorida. Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo e precisamos todos rejuvenescer. E o que é esse rejuvenescer, se não deixar morrer o homem velho para nascer o homem novo? Né? É isso que faz da gente essa mudança, esse rejuvenescer, deixar partir aquilo que não é legal, aquilo que não nos serve e nos conhecer melhor e fazer da nossa vida algo muito melhor. E aí, como recomendação de leitura, Reforma Íntima Sem Martírio, Hermance Dufaux, para falar desse homem velho, ela tem aqui uma frase que diz assim, deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos lá. Meditação da amizade com o homem velho. A inimizade com o homem velho é extremamente prejudicial ao desenvolvimento dos valores divinos, porque gastamos toda a energia para combater-nos e não para talhar virtudes e conquistar nossa sombra. Então, não dá para lutar contra a sombra, a gente deve conquistar a sombra, tá? Então, é isso que a gente tinha que dizer.
Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Vou ver se eu consigo rapidinho responder as perguntas, bem rapidinho para depois fazer a prece, tá? A Cláudia Midon diz assim: o celular já foi um vilão, hoje pode ser um instrumento da nossa paz? Nem tanto, Cláudia. Eu acho que pode, porque ele nos conectou, olha, nos coloca aqui, nos conecta. Eu vi uma pesquisa recente dizendo que a gente olha 200 vezes para o celular por dia, eu acho que até mais, né? Que a gente faz, acho que é aquele negocinho lá do número da senha quase 200, 300 vezes no dia. Então o celular nos conecta sim, mas tu tem limite. Não quando você está conversando com alguém aqui no celular e esquecendo de quem está na sua frente, né? A Rita diz, li no livro Missionários da Luz que os raios do sol ajudam a anular pensamentos ruins e influências. Rita, não sei qual o contexto aqui, não tive tempo de olhar, tá, o contexto que foi dito isso. Mas o que a gente entende é que o sol, ele tem esse astro que traz, né, essa luminosidade, o amanhecer, essa luz, traz a vitalidade, pode dissipar miasmas, pode dissipar influenciações negativas, é isso que a gente ouve pela espiritualidade, não é? Claro que os pensamentos são nossos, a luta para vencer a sombra é nossa, mas a luz do sol pode nos auxiliar, porque todo dia quando amanhece, a gente pode até ter passado uma noite super, né, como eu te falei da ansiedade, mas quando amanhece a esperança se renova, tá? Depois a gente pode falar mais sobre isso, eu vou dar uma olhada depois você me diz qual é o capítulo. A Marlene perguntou se as preces são psicografadas. Marlene, não psicografadas no sentido de alguém se identificou e tal, mas toda vez que a gente se coloca para fazer algo nesse sentido, se coloca para trazer uma prece e tudo mais, a gente tem uma inspiração, vem, né, os bons amigos espirituais trazem para a gente sim essa ferramenta para que a gente leve conforto, esperança, fé, com certeza. A Sara, minha amiga, oi Sarinha, ela diz, presença de pássaros e sensação de que um ente querido está presente tem relação espiritual? Tudo que nos remete a alguém que a gente ama nos fortalece e nos dá a possibilidade de identificar, né? Se a gente lembra de alguém quando vê um pássaro, quando está numa praia, quando vê uma planta, quando ouve uma música, nos conecta sim a esse ente querido, com certeza. A Elisa perguntou como focar nos estudos e projetos com o prognóstico no futuro tão ruim. Elisa, não preciso nem responder, né? Já aprendemos tudo agora no Evangelho, né? O prognóstico não é ruim, né? É o que está acontecendo, é o que tem que acontecer. Foca, estuda. Você é uma menina super competente, tem capacidade e com certeza vai passar. E tudo que você aprende de conhecimento e todos os projetos, eles serão efetivados, com certeza, né? Então não perca a esperança. O antídoto de toda essa ansiedade, de todo esse medo, dessa angústia, é a fé, a confiança, né? Então é isso que a gente espera, com certeza, da vida, porque se a gente falou das aves do céu, que elas não precisam, né, elas procuram a comida, elas não ficam esperando Deus dar, mas a providência sempre tá lá, né, a essência divina está em toda a criação. Então, em toda a criação sente esse Deus dentro de nós, não é? E então é isso, foca nisso, continua construindo, porque o futuro é feito de pequenos presentes. Então, cada vez que a gente faz mais a gente pode receber aí de volta e levar para as pessoas tudo de bom, tá? Gente, super, super obrigada, né? Muito obrigada mesmo. É uma gratidão imensa. O fato de falar sobre algo que eu sinto, que muitos de nós sentem, traz a possibilidade de elaborar, de melhorar. Então, para mim, foi muito útil, foi maravilhoso essa possibilidade. Agradeço a oportunidade, agradeço a família Caminho da Luz, agradeço a todos vocês.
é um amor imenso, nós estamos juntos não ao acaso, nós estamos juntos porque precisamos construir um futuro melhor, precisamos fazer deste planeta algo, a nossa casa renovada, então nós estamos no melhor momento da Terra, podem acreditar, né? Parece que não, tudo isso que nós estamos vivenciando, nós estamos capacitados para superar, nós estamos aqui no momento certo. Com certeza a nossa esperança vai ser muito renovada sempre e a gente vai se sentir muito feliz de perceber como a gente supera e como a gente superou tudo isso. E assim, com minha eterna gratidão, eu quero convidar vocês para a gente fazer a nossa prece final. Respirando, né? Então nós convidamos a todos para cerrar os nossos olhos, percorrer mentalmente todo o espaço físico do nosso lar, envolvendo-o numa luz intensa e radiante que vai higienizando todo o ambiente, deixando-o claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos no nosso amor e num facho de luz sejam levados até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco sob o mesmo teto, também envoltas em muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável, que possamos cultivar a paciência e a indulgência e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada. Fluidos luminosos são projetados sobre o alto da nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, atuando nos nossos pensamentos, para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e esperança. Estes fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a ansiedade, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Atuam nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão e o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos estes fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. As nossas garrafas de água também são fluidificados, fluidos que neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos ao Pai da vida, vamos vibrar pelo nosso planeta, emitindo com a força do nosso pensamento, uma luz muito intensa que envolve toda a Terra, transmitindo o nosso amor fraterno a toda a humanidade, pelo nosso país, aos seus dirigentes, para que sejam intuídos e governem com sabedoria e justiça. Que o Evangelho de Jesus possa estar em cada consciência e que todos saibamos da importância do nosso papel nesse processo de regeneração. Que todos nós, a família Caminho da Luz, que nós tenhamos sempre este farol intenso de muita luz